Live de hoje, obesidade. Boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, 19 de maio de 2022, 7 horas da noite. A gente vai receber a Renata Urbaneja. Ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e obesidade pela USP, especialista em nutrição esportiva avançada pela IFBB. Ela atende presencial em São Paulo e também online. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje é um tema muito interessante. Eu vou mandando aqui os aviãozinhos para as pessoas. Quem puder também mandar um aviãozinho. Seja todo mundo bem-vindo. Eu vou colocar aqui o tema. Obesidade. Oi, Geralda, boa noite. Tô colocando aqui o tema, fixando na tela. Tô colocando aqui o tema, fixando na tela. Seja todo mundo bem-vindo. É um tema muito interessante. Recebi aqui a solicitação. Oi, Rodrigo. Oi, Renata. Tudo bem? Boa noite. Boa Tá noite. bem? Obrigado pelo aceite do convite. É uma honra a gente Obrigada. poder falar sobre obesidade, Eu sobre que agradeço. emagrecimento. Tá me ouvindo bem? E eu acho Tá que o baixo? som tá baixo. Vamos lá. Melhorou? Deixa eu ver. Vamos ver se alguém puder Me falar avisa aí, aqui. por favor, quem tá ouvindo. Se não estiver ouvindo, Oi, Geralda, boa noite. Ah, ah, vamos começar então. Aí qualquer coisa, se as tá, pessoas falarem, tá, eu te falo tá aqui. bom. Eu queria começar assim pela pergunta, né? Para emagrecer, é necessário cortar o O vilão, carboidrato? né? Coitado do carboidrato, né? Então vamos falar sobre o carboidrato. Bom, o grupo dos carboidratos é um grupo muito importante, é um macronutriente muito importante aí, porque ele faz parte do grupo dos geradores de energia, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa do carboidrato para as nossas funções vitais, entre elas atividades cotidianas. Então, eu não tenho energia para nada se eu não tenho consumo de carboidrato, consumo adequado. Claro, em excesso, ele causa assim um acúmulo e esse acúmulo vai ser em forma de gordura. Então, por que, que as pessoas pensam, vou cortar o carboidrato? Por que, que emagrece? Porque você corta um grupo muito grande, né? Então, você restringe um grupo muito grande de alimentos, obviamente, você passa a comer alimentos com teor energético muito menor, né? Legumes, verduras. Então, e essa perda de peso também é inicial, é muito relativa, porque a gente não consegue manter por muito tempo, né? Ah, perfeito. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Quem puder Por falar aqui favor, nos avisa. comentários. Você está me ouvindo bem, E Rô? é que para mim parece que tá baixo. Aí eu perguntei aqui se alguém puder falar como que tá aparecendo o Uhum. seu som e o Tá, meu ainda ninguém também. respondeu, né? E aqui, Tá um pouco baixo. aqui ninguém falou Eu vou nada. tentar tirar. Ah, Tá, alguém falou que tá um pouco baixo. de repente Eu vou tirar um fone. tirar o. Tá. Ficar no. Isso, vamos ver. Rô, tá Ah, melhor? agora sim. Sim, Todo agora tá ouvindo bem. Agora melhorou? Tá. Melhorou.
Agora, agora tá ótimo. E, e Renata, quantas calorias a gente tem que comer para emagrecer, né? Como que funciona o Obrigada aí déficit por quem calórico? respondeu que estava baixo, que agora está melhor. Obrigada. O déficit calórico, como funciona? Então vamos pensar numa balança, né? A gente tem uma balança que inclui nosso consumo diário de calorias, que é a nossa necessidade energética diária, e o nosso gasto energético diário. Então, nesse gasto energético diário, a gente tem o gasto em repouso, que é a nossa taxa metabólica basal, que em repouso total eu também gasto calorias, que é para manter temperatura, principalmente no inverno, manter temperatura corporal, então, funcionamento de órgãos, circulação sanguínea, isso tudo demanda um gasto energético, tá? Que é o gasto energético em repouso. Além disso, tem o nosso gasto de atividade cotidiana e o nosso gasto de atividade física. Então, eu tenho esse gasto energético total e o meu consumo energético total. Então, a gente tem uma balança. De um lado, o que eu gasto, do outro lado, o que eu consumo. Mais ou menos igual um cartão de crédito, né? Então, se eu gasto muito mais do que eu estou Sim, consumindo, a minha balança vai desequilibrar. Então, vai desequilibrar para perda de peso. Então, eu estou gastando mais do que eu estou consumindo. Eu entro em déficit calórico. E o contrário também. Se eu estou consumindo muito mais do que eu estou gastando, eu vou poupar de algum jeito. Eu vou poupar em forma de gordura. Então, a gente é um superávit calórico. Eu estou consumindo muito mais do que eu estou gastando. Então, isso gera um acúmulo de gordura e um aumento de peso. Porque é tão a gente falar de exatamente. obesidade, né? Por isso que eu E bati aí? nessa tecla para falar de obesidade. Porque é uma pandemia silenciosa, né, Rô? A gente sabe que não estou desmerecendo nada de Covid, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Mas muito se falou sobre Covid e a pandemia de obesidade está muito mais presente na nossa vida e no nosso cotidiano e não é tão falada, é deixada de lado. E às vezes, como eu disse ali no Stories, às vezes ela é romantizada, porque tudo bem, a pessoa convive bem. Ah, eu sou obesa, mas eu sou feliz, eu convivo bem. Ótimo, graças a Deus. Eu não estou pedindo para as pessoas serem infelizes, não é isso. Mas como profissional da saúde, eu tenho o dever de informar que a obesidade, sim, é uma doença. Ela tem que ser vista como uma doença, ela tem que ser Sim, tratada como uma doença. é muito interessante, né? Porque muitas pessoas acham que pode ser um estilo de vida e acham que é preconceito, só que tem a questão que Tá? é considerado uma doença, né? É perigoso estar acima do Eu peso não sou com contra, obesidade, né? eu não sou, até um nome feio, mas eu não sou gordofóbica. No profissional da saúde não é gordofóbico. Nós tratamos a Sim, obesidade como doença. Eu sou contra a obesidade. Eu faço parte do grupo de sim, profissionais que combate a obesidade. Então a gente tem que ser duro nisso. A gente tem que mostrar para as pessoas que sim, é uma doença. Você pode ser feliz, você pode conviver bem. Tem pessoas que não apresentam comorbidades, até porque é uma doença crônica. E o que é o crônico? É a longo prazo. É uma doença crônica. O tratamento também é a longo prazo. Por isso que o emagrecimento não é tão rápido, não é tão simples. Embora, fulano perdeu 10 quilos em um mês. Ótimo. Você consegue manter essa perda no próximo mês? Né? Então, tem que ser a longo exatamente. prazo. Assim como a doença também ela apresenta comorbidades a longo prazo. Diferente aí da Covid, que foi uma coisa aguda, durou 2 anos, enfim, ainda está, a gente não está livre, mas foi uma coisa aguda, pontual. A obesidade é crônica, de quando a gente é gente que existe obesidade. E ela precisa ser batida, a Sim, gente precisa falar sobre isso. Saiu esse estudo novo aí, esse Atlas da Obesidade. É alarmante dizer que até 2030 seremos 1 bilhão de indivíduos obesos. 1 bilhão é muita coisa, é muito, é é inimaginável. muita De coisa. verdade, eu não sei nem escrever 1 bilhão em números mesmo. Tem que escrever e escrever bilhão, porque é muita.
Não, é É com muita coisa. certeza. E a gente pensar que nesse número a gente vai ter uma a cada 5 mulheres e um a cada 7 homens. Então é muita coisa, né? Nossa, A gente não está a gente não tá nossa, falando com de pouco. certeza. Então, que vai ser mais impactado nisso tudo? Os países de baixa renda, população mais vulnerável. E, e você falou que é um processo É, devagar, né, para perder peso. Muita gente pode Rô, acabar é o que mais desistindo, né? acontece, né? A pessoa ao longo do tempo, não consigo perder peso, não consigo. A gente não está falando só de perder peso, a gente está falando de propor qualidade de vida, né? A gente está falando de mudanças de hábitos que proporcionem qualidade de vida e proporcionem vida longa, né? Posso conviver com a obesidade, mas ciente de que a longo prazo ela trará comorbidades. Ela não vem sozinha, né? A gente viu aí que a Covid não veio sozinha, trouxe aí uma série de coleguinhas com ela. A obesidade traz também uma série de coleguinhas com ela. E a gente tem que bater forte até por conta de Sim. crianças, né? Nesses números aí do Atlas, só falando de Brasil agora, né? A gente está falando de 1 bilhão de pessoas no mundo. Falando de Brasil, a gente vai ter até 2030, serão 30% da população brasileira obesa. É muito, né? Nossa, É muito. é muita coisa. Então, o aumento anual até 2030 será de 2% entre adultos e 3,8% entre crianças. Ou seja, crianças obesas, adultos obesos. Nossa, se pensar nos números, né? 200 milhões de habitantes, então 60 milhões de Não é? obesos é muita E o coisa, gasto para o né? governo? Né? A gente tem as É políticas bem. públicas querem evitar o gasto, né? Gasto com medicação, gasto com internação, gasto com afastamento de trabalho, enfim. Isso gera aí um déficit econômico também. Então, a gente tem que combater, Sim, né? não, com certeza. Essas políticas, o que elas envolvem, né? Promoção de saúde. Então, vamos promover saúde através de quê? Incentivar a alimentação saudável, vamos incentivar o consumo de orgânicos, vamos diminuir o marketing da indústria alimentícia, mas a gente sabe que a indústria alimentícia é forte, né? Tem que ser. Aí a gente pensa nos países aí mais ricos, eles conseguem, estão dispostos também. Então, você vê que não é só o tratamento, né? Não, com Muitos certeza, envolve interesses muita também, coisa, né? né? Vamos combinar. E, por exemplo, uma pessoa que começa a se exercitar, né? Ela, ela precisa começar a tomar suplemento ou se não, quando que é necessário? Ou se pode Pode, a também? suplementação tem que ser vista como complemento, não é? Ela não deve ser tratada como Perfeito. substituto de uma refeição. É muito melhor você ter a refeição completa ali, o acesso ao seu almoço completo, arroz, feijão, vamos falar de comida brasileira, então arroz, feijão, a proteína, o legume, uma salada, isso seria o ideal. Mas pega bem na hora do que eu estou indo para o trabalho, eu não consigo parar para almoçar. Então é melhor que você ingira um suplemento do que você ficar sem comer. À noite é a mesma coisa. Eu chego do treino, não consigo bater um prato de arroz, feijão, carne, frango. Ok, então tome o suplemento. Então, ele vem como um complemento naquelas horas de praticidade. Eu preciso de praticidade, eu preciso de rapidez. Entre comer isso e comer uma coxinha, entre comer isso e ficar sem comer, é melhor isso, tá? Mas não é obrigatório. Você consegue bater todas as suas necessidades energéticas ali com alimentação.
não tem necessidade do suplemento. E até porque a gente sabe que, em termos de custo, acaba saindo muito mais caro do que a comida de verdade, né? Então é importante as pessoas Sim, com visualizarem certeza. isso. É um complemento, não é um substituto de refeição, tá? Não posso passar o dia inteiro, vou passar o dia inteiro tomando whey protein. Não, come comida. Ah, perfeito. E, é, e qual que é a importância, né, para nossa qualidade de vida? Aí perguntando, né, da água, do sono, do exercício físico, co- como que qual que é a importância de cada um deles para a gente evitar a obesidade e ajudar no Bom, a água a gente não emagrecimento? precisa nem falar, né? Assim, acho que uma criança tem capacidade para dar aula para gente sobre o de água, né? É, faz parte de funções vitais. A gente não tem vida, a gente não tem função, a gente não tem órgãos trabalhando, nada funcionando sem água. Precisamos, tá? É, aqui que você me perguntou, além da água, o sono. Isso, o sono Tá. e O o sono, exercício bom, então físico. vamos juntar essas duas coisas. O sono para o praticante de exercício físico. Então, o praticante de atividade física que não dorme bem, sinto muito te dizer, você não terá resultados satisfatórios. Não terá. Olha, Não isso é muito terá. importante. O sono, para quem quer perder peso, sinto te dizer, você não vai conseguir atingir resultados com excelência com privação de sono. Tá? Você está causando um estresse para o seu corpo com a privação de sono. O ideal é 8 horas, mas na vida que a gente leva é muito difícil, né? Que as pessoas consigam dormir, ter 8 horas de sono tranquilo. É extremamente importante. Privação de sono, você causa esse estresse no teu corpo. Você aumenta níveis de cortisol, cortisol hormônio do estresse. Então o Olha, cortisol ele é antagonista da testosterona. Então, quanto maior, mais elevado esse cortisol, mais baixa vai estar essa testosterona. Testosterona baixa, perda de massa olha, muscular. Mulher já tem testosterona muito baixa, né? A gente produz 10 vezes menos testosterona do que o homem. Temos, mas produzimos em menor quantidade. Então, privação de sono, menos testosterona. Maior esse cortisol elevado, baixa testosterona. Então, esse acúmulo de gordura com a privação de sono é muito recorrente, tá? Principalmente acúmulo de gordura abdominal. Tá? olha, é muito interessante isso, né? Não é só uma questão de dormir pouco, envolve todo o E para quem sistema pratica atividade endócrino, física, né? a mesma coisa. O cara ele quer ganhar músculo. Músculo você não constrói durante a atividade física, você não constrói durante o exercício. Durante o exercício, você causa uma microlesão no seu músculo e o teu corpo entende que aquela microlesão precisa ser reparada de algum jeito. Como? Deixando aquela fibra mais forte. Aquela fibra muscular precisa ficar mais forte para aguentar uma nova sobrecarga. Essa fibra ficando mais forte, ela fica maior. Eu aumento o volume. Só que isso não é feito durante o exercício. Durante o exercício eu causo microlesão. Quando que é feita essa reparação tecidual? Durante o descanso, durante o sono. Então você No precisa sono, dormir. Você fez atividade. Então você fez atividade olha, física, você tem que descansar. olha que interessante, acho que Sabe? muita Então por gente isso não que é bom sabe você disso. respeitar o descanso. Então assim, os pilares aí para a construção muscular. Então, a gente está já mudando um pouco de foco, mas também serve para o emagrecimento. Os pilares para a construção muscular e para o emagrecimento também. Alimentação, atividade física, reposição hormonal e descanso adequado. Sem isso, sinto dizer, Nossa, se um desses aí tiver desequilibrado, não tem resultado satisfatório. nossa, muito interessante isso.
Por Você isso que vê a a gente fala de importância, né? obesidade, a gente fala de excesso de É, peso. A gente tem que falar forte disso. Tanto para quem quer perder peso, para quem quer construção muscular, respeitar esses pilares, né? Alimentação adequada, atividade física adequada para o seu objetivo, acompanhada de profissional sempre, alimentação acompanhada de um profissional sempre, um profissional habilitado, sono com reparador certeza. e reposição hormonal, reposição de vitaminas. Por que a gente fala de reposição hormonal? Porque lembra lá, testosterona baixa desequilibra tudo aqui, né? Não adianta me alimentar direito, não adianta treinar feito louco, dormir igual um urso, se eu tenho um desequilíbrio hormonal. Se eu tenho um problema lá Certo. de testosterona E baixa, se eu tenho um problema de resistência à insulina, né? Resistência à insulina aumenta a obesidade, aumenta aí os casos de obesidade. Uma puxa a outra. é por isso a importância de procurar um profissional, né? Porque tem que ver Exatamente, a gente todos bate os nessa tecla, itens. alimentação adequada, exercício físico. Não, faz isso que, ó, você vai ter resultado fácil. Aí a pessoa faz direitinho, come direitinho, treina direitinho, dorme direitinho. Poxa, não tem o resultado por quê? Porque meu hormônio, ó, tá uma bagunça. Meus hormônios estão tudo bagunçado, ó. Minha insulina tá bagunçada, testosterona tá lá no chinelo, meu cortisol elevado. Então, peraí, vamos ajustar esse metabolismo aí para funcionar bonitinho, tudo funcionando em ritmo bonitinho e encaixado para a pessoa ter resultado. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, não existe um único fator. Você é sedentário, você vai ser obeso. A pessoa pode praticar atividade física e continuar obeso, se ela tiver um problema hormonal, se ela tiver um problema de hipotireoidismo, hipertireoidismo, hormônios, T3, T4. Então, Tem realmente. que ver tudo, né? Não é que nem se falou, multifatorial, né? Muito. É muito. é- Exato. tem que olhar o Pô, todo, senão não vai. Senão você vai ser usou a difícil ter palavra que a gente resultado, né? aprende lá na faculdade, olhar o indivíduo como um todo. Nunca, tá com a alimentação errada, ó, faz essa dieta aqui, tá bonitinho, vai lá, come aí, daqui a pouco você volta. Não é só isso. Você tem que ver o indivíduo como um todo. Você usou a palavra certa, parabéns. Ah, perfeito. E, e nas refeições, é importante a gente tentar comer a mesma quantidade ou isso A não é mesma importante? quantidade, como você disse, a mesma quantidade para todas as pessoas? Você acha que todo mundo tem que comer igual? É isso? Ou Ah, não, eu digo assim, é, sei lá, é, exemplo de um sanduíche, né? Então, se comer um sanduíche numa refeição, na outra comer três, e na outra comer uma de volta, ou tem que ser a mesma quantidade. E tá, isso é um exemplo do sanduíche, né? Mas tipo tá. no tamanho do Ao prato. longo do dia você tem que distribuir. Lembra lá que a gente falou de necessidade energética, né? Então, ao longo do dia é interessante que você distribua em refeições, em porções, para que você atinja essa necessidade diária. Então, é importante que a pessoa faça de 4 a 6 refeições por dia, sempre fracionando, e não é que o ideal é que a pessoa coma de 3 em 3 horas, o ideal é que a pessoa não chegue na próxima refeição com muita fome. Então, o que você falou, eu comi um lanche aqui, eu fico sem comer até de noite. Claro, se eu ficar sem comer, se eu comi 7 horas da manhã, fico sem comer até a noite, eu vou querer os 3, 4 lanches. Então, o ideal é o quê? Fracionar em Entendi. pequenas refeições ao longo do dia, para você também não ter aquele tempo de tô com muita fome, né? Uma refeição e outra. Não, perfeito. E, e a questão de perto da hora de dormir, é importante comer só proteína ou pode comer O carboidrato carboidrato é o também? vilão da noite, né? Ó, então vamos lá.
O valor calórico, vamos falar de uma banana, vai, que é uma fruta aí que todo mundo que pratica atividade, é uma fruta comum, bem brasileira. A banana tem 80 calorias, é um chute, tá? Porque vai variar. Ela tem 80 calorias de manhã. À noite ela tem quantas calorias? A mesma, A né? mesma? Então, o que eu como de manhã é exatamente o valor calórico do que eu como à noite. Então, o carboidrato é o carboidrato de manhã, o carboidrato é o carboidrato à noite. Em excesso, vai virar gordura, tanto de manhã como à noite. Por que é importante a proteína à noite? A gente está falando agora de construção muscular, então é importante a proteína à noite e ao longo do dia também, fracionada ao longo do dia, porque a gente precisa ter esses aminoácidos provenientes de proteína circulando na nossa corrente sanguínea para participar desse processo de construção muscular. Mesmo num obeso, a gente precisa ter uma dieta hiperproteica, porque ele vai perder gordura e não é interessante que ele perca músculo. É importante que ele perca gordura. Então, no obeso, a gente trabalha com dieta hiperproteica, hipocalórica, baixa em calorias, e hiperproteica, rica em proteínas. Por quê? Para não perder músculo, para ele perder gordura, gastar gordura, gerar energia proveniente de gordura, mas não perder músculo. Então, é importante que eu tenha aminoácidos circulantes na corrente sanguínea ao longo do dia. À noite, no meu processo de construção muscular, lá, quando eu for dormir, fiz a minha atividade física, tive minha atividade durante o dia, quando eu for reparar aquele meu tecido que eu causei a microlesão lá durante o treino, preciso de proteína, né? Então, essa proteína é importante à noite. Claro que a proteína ela tem uma digestão mais lenta. Logo, algumas pessoas têm uma intolerância gástrica. Eu como carne à noite, eu me sinto pesada, eu durmo mal, eu tenho pesadelo. Então a gente opta pelo whey protein, por exemplo, né? Que é uma proteína em pó Ai, que não vai ter a digestibilidade tão pesada, não vai ter essa digestão tão lenta como da carne, tem uma quantidade de proteína legal, vai ser absorvida igual a carne, mas não tem essa digestão mais dificultada que acontece à noite. Então, para quem tem uma intolerância e para quem sente um pouco de desconforto de comer proteína, carne, frango, enfim, à noite, a gente recomenda o whey protein, uma proteína em pó, se não for proveniente do leite, pode ser uma proteína vegetal, tá? Muito importante, sim. olha, perfeito. É, tá sendo muito esclarecedora, Obrigada. uma aula muito legal. E, imagina, e ter uma balança em casa, você acha que é importante? Ou é muita neura? Então, fica um pouco, a pessoa fica um pouco presa ali na balança. Então, a gente fala, pessoa que tem uma disciplina, no caso de um atleta, para ele já faz parte do cotidiano a disciplina, né? É uma pessoa que pratica atividade, que vive do esporte, é diferente do praticante de atividade física, então o atleta é diferente do desportista. Ele está acostumado com a disciplina, então para ele a balança super legal. O praticante de atividade física também tem uma disciplina, né? A gente pega pessoas que têm uma disciplina, então ela gosta de usar a balança. Mas para uma pessoa, vamos falar de pessoas comuns, normais não, comuns, normal todo mundo é. Então vamos falar de pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, pratico atividade física, mas não tenho paciência para pesar as coisas não, vou ser bem sincera. Eu prefiro ir na medida caseira. Então, assim, sou nutri, pratico minha atividade física, mas eu vou lá muito no olhômetro. Então, assim, eu já sei mais ou menos quanto tem ali numa colher de arroz, eu pego uma colher de arroz. Se a minha nutri colocou lá no meu plano alimentar 2 colheres de servir de arroz, 2 colheres médias, eu não preciso encher a colher. Né? Tem gente que gosta de dar uma tapeada. Por isso que às vezes tem como dar Ah, uma perfeito. arrumadinha, né? Mas na medida Ah, inteira a gente perfeito. consegue se virar assim. É, Ninguém deixa de perder peso, ninguém deixa de ganhar músculo, porque não tem balança, dá para atingir resultados, com ou sem balança. perfeito. E, e uma coisa que eu
que eu queria perguntar, né? É importante toda a refeição, café da manhã, almoço, lanche, jantar, ter o carboidrato e a proteína juntos? O ideal é que a gente tenha em todas as refeições os macronutrientes, o prato, a refeição completa que a gente diz, né? Então é importante que a gente tenha sim proteína, carboidrato, uma fonte de gordura. A gente precisa, além deles, a gente precisa dos micronutrientes que vêm junto aí. Então vamos pensar. Num queijo, que a gente tem uma quantidade de proteína. A gente tem uma quantidade legal de micronutrientes, de cálcio, de vitaminas. Então, o ideal é que sim, a gente tenha refeições completas com proteínas, carboidratos, micronutrientes, que são os macronutrientes e os micronutrientes. Na falta de, óbvio, que quanto mais próximo a isso eu conseguir, ótimo. Olha, muito legal. É muito legal a explicação. E, não fazer aquela jacada, né? Ir num rodízio de carne, em qualquer rodízio japonês. O quanto que isso prejudica ou não afeta aí de vez De em vez em quando? quando, vamos falar assim, é meu dia do lixo. Detesto essa expressão dia do lixo. Porque comida não é lixo, nunca, né? País onde eu sempre Perfeito. falo isso, eu sou chata. Eu sempre falo isso, num país onde literalmente nós temos pessoas que comem comida do lixo, que é muito triste. As pessoas com acesso a alimentos dizer: "Ah, hoje é meu dia do lixo". Não, não é dia do lixo, tá? Não existe. Meu dia é livre. Então, meu dia é livre. A pessoa vai, come tudo que ela tem direito. Não, não, eu não vejo, Renata, não vejo necessidade de você estipular um dia livre. Eu tenho um dia livre. É importante que você tenha consciência de que você tem o direito de fazer refeições livres em qualquer dia, sabendo que é uma escolha sua, que isso pode prejudicar o seu resultado lá na frente, mas que não vai te afetar de alguma maneira o seu psicológico. Por que eu estou falando isso? A pessoa espera o dia off lá, o dia livre para comer tudo que ela tem direito. E depois ela se sente culpada. Eu não deveria. Ai, meu Deus, por que eu comi? Ai, agora estou passando mal. Nossa, eu estraguei todo o meu planejamento. Eu vou chegar do mês. Parece que a culpa pesa mais do que o que ela comeu. Fala bem a verdade. Nossa, a culpa pesa. Não tem necessidade disso. Então, eu vou ter um aniversário. Esquece. Come lá no seu aniversário. Come o que você tem vontade. Tenta não passar do limite. Você não precisa extrapolar o seu limite. E tenha na cabeça, é um evento especial que eu estou confraternizando. Faz bem para o meu psicológico estar com essas pessoas, comer junto com essas pessoas, ter o meu momento com essas pessoas. E se isso me fizer perder 1 quilo a menos, ou me fizer ganhar 1 quilo, a gente está falando de um momento que você teve de confraternizar com pessoas. Então, são escolhas. Não deixa isso afetar no seu todo. Lá no final do mês, nossa, eu ganhei 1 quilo porque eu fui naquela festa. Você se divertiu. Você teve com pessoas que você gosta. Você confraternizou. É um momento especial. Deixa para ser exceção isso. Que isso não seja a regra. A regra é você tentar fazer tudo do seu jeito e tudo dentro do possível, sempre. E se permitir algumas vezes. E que isso não pese tanto na sua É, consciência. Porque às vezes é o que eu falei, a culpa pesa mais do que a caloria que você ingeriu ali. Então, eu falo isso muito. No Natal, nossa, no Natal. O Natal é uma vez por ano. Mas é uma semana. Não, não é uma semana, é uma noite. Você vai comer uma noite. Você não precisa comer tudo. Você pode comer de tudo. Você pode comer de tudo, mas você não precisa comer tudo.
Prova um pouquinho de cada coisa, aproveita ali o momento, depois segue a vida, volta para sua dieta, Nossa, né? Volta para sua perfeito, Renata. rotina. Não vai se privar. Ah, eu comi tudo na noite de Natal, no dia seguinte passei o dia inteiro sem comer, vou me privar, vou passar o dia inteiro só a salada e água. Isso não é equilíbrio. Você não atingiu o equilíbrio. Você foi do 100 ao zero, ou do zero ao 100, e cadê o equilíbrio? Então, a constância é melhor do que a intensidade, sempre. Para o emagrecimento, para o ganho de massa, para qualquer que seja seu objetivo. Constância é melhor do que intensidade. Nossa, perfeito, Renata. E, E e o efeito esse sanfona? é É, o efeito sanfona. como evitar? A gente está falando disso agora, a constância, né? As pessoas também têm duas coisas que atrapalham bastante. O efeito sanfona e o efeito platô aí, né? Que eu já vi que subiu uma pergunta aí do efeito platô. Então vamos falar do efeito sanfona. Nosso corpo foi feito para acumular gordura. Sinto dizer, nosso corpo foi feito para acumular energia, né? Desde lá dos primórdios, né? Com a privação de alimentos, a gente tinha tanta disponibilidade. Então a gente foi planejado, nosso corpo foi planejado para estocar gordura. O que a gente faz aí? Mudança de hábito, né? Efeito sanfona. Eu preciso dessa constância para evitar esse perde, ganho, perco, ganho, ganhei de novo, ganhei 5, perdi 5, ganhei 10, perdi 10. Então, o ideal é que isso você tenha uma constância de adotar hábitos saudáveis, uma constância de uma mudança de hábito. Então, essa constância de atividade física regular, alimentação regular, isso vire um hábito, não seja só um pico, né? Ah, vou comer tudo de semana que vem eu enfio o pé na jaca. Perfeito. Eu não tenho como fugir do efeito sanfona desse jeito. Se eu não tiver Sim, linear aí, se eu não tiver exatamente. esse linear, essa linha contínua de hábitos, eu vou estar sempre lá. Ganhei 5. Ah, mês que vem, nossa, mês que vem eu preciso perder 5 de novo. Mas, eu tenho festa, ganhei 5. Aí no outro mês, eu vou cortar carboidrato, perdi 10. E no outro mês, ganhei 10. Então, se eu tiver um equilíbrio e uma constância nos meus hábitos alimentares, de atividade física, de sono, essa minha E, linha tende a ser contínua. e, e na hora das refeições é importante a gente comer Sim, é muito devagar? importante que a gente mastigue de maneira. Isso aí, né? A gente sabe desde sempre. É muito importante que a gente mastigue. Claro, a gente tem enzimas digestivas. Engolir muito rápido, óbvio que isso vai ser digerido, mas com mais dificuldade. Então, tem alguns alimentos que já começam, a gente já tem enzimas digestivas, né? Tem alguns carboidratos que a gente já tem enzima digestiva na boca, então já começam a ser digeridos ali. Então, é muito importante que a gente mastigue de maneira correta para também não chegar no estômago aquela pedra, né? Então, vamos combinar, bonitinho, mastigar bonitinho, para que a gente facilite essa digestão também, tá? Alguém está pedindo aqui, Ah, ó, perfeito, Rodrigo, Renata. faz a minha pergunta. A Inúzia, a dona Oh, o que ela ah, perguntou? ah, Você tem aí? ó, ó, aqui o Gravune aqui com a gente. Oi, Gravune. A Danúzia tinha perguntado do TSH dela, que ela falou que acho que só que aí eu acho que isso aí não deve ser possível É um responder, exame né? que ela tem, né? É, porque isso é uma coisa Sim, individual que a precisa gente olhar precisa, o não todo, dá para né? avaliar, né? A gente vê um TSH, e outra coisa muito importante falar, nutricionista não fecha diagnóstico, nutricionista não pode dar diagnóstico, tá? Então eu não posso olhar o exame e dizer, o TSH está elevado, então você tem isso, tá? Não.
Não é assim. A gente tem que olhar o indivíduo como um todo, olhar todos os exames que podem estar alterados e olhei, vi alguma alteração, encaminha para o médico da área, tá? Para um especialista. Então, exame Ah, bioquímico, quando a perfeito. gente pega, não, a gente não pega um número assim individual. Não tem como avaliar. Ah, isso está elevado. Ok, pode estar elevado, mas o que está acarretando? Quais os outros que estão elevados? Quais os outros estão em deficiência? O que a gente tem aí de exame alterado? Então, não tem como. Ah, perfeito. E, e quando a gente vai fazer um exercício físico, qual que é o ideal para a gente, alimentação antes, né? Quanto tempo comer antes Tá, de uma vamos lá. atividade física? A gente está falando de exercício físico. Então, o que eu preciso de pré-treino? Normalmente, a gente precisa de um carboidrato rápido para a gente ter uma fonte de energia. Eu não consigo fazer um exercício se eu não tiver um estoque energético ali para pelo menos começar. Então, eu só comi uma banana. Então, uma meia horinha antes, 40 minutos antes, uma banana, ok. Mas uma feijoada meia hora antes, amigo, pelo amor de Deus. Você quer morrer, né? Um pratão de arroz, feijão, carne, salada, uma montanha. Meia hora antes do exercício físico, você vai se dar mal. Vai ter que chamar. Então, o ideal, uma refeição, uma fruta, por exemplo, que é um carboidrato bem rápido, uma meia hora antes, 40 minutos antes, para fazer uma atividade física. Um sanduíche, vamos falar de um sanduíche de queijo. Até uma hora antes, ok. Agora, eu vou almoçar e vou treinar, então tem que dar umas 2, 3 horas. Tá? Não vai almoçar um pratão de comida lá, pelo amor de Deus, e ir treinar. Não, dá de 1 a 2 horas. O pré-treino que a gente está falando é de carboidrato, tá? Para ter uma fonte de energia. Agora, existem os pré-treinos que as pessoas usam, que são os termogênicos. Eu preciso de energia que a gente diz normalmente a cafeína, tá? Vamos falar de cafeína. Cafeína é um termogênico que a pessoa fica em estado de alerta. Então também tem que ser consumido ali de 1 hora, de meia hora a 1 hora antes, para a pessoa ter aquele estado de alerta, para a pessoa estar mais disposta. Mas a cafeína também precisa ser dosada, a gente tem que ir com um pouco mais de calma, né? Não é todo mundo que é tolerante assim a uma quantidade grande de cafeína. Então, algumas pessoas sentem desconforto, algumas pessoas ficam com agitação, ficam ofegantes. Então, é importante que você saiba também a sua tolerância, né? Ah, perfeito, Renata. Aqui dá um oi pro Antônio, para a Sim. Zilda, que estão aqui com a gente. Ah, olha que legal essa pergunta da Natália. Qual a sua opinião sobre o jejum Natália, intermitente? Natália, é, eu, eu tenho alguns pacientes que sim fazem jejum intermitente, eu acho bem legal, é uma estratégia legal para perda de peso, mas por um curto período de tempo, Natália. Ela tem que ser usada como uma estratégia, tá? De 4 a 6 semanas, mais ou menos. Depois disso, seu corpo tende a acostumar com isso, com essa privação de calorias. E aí ele deixa de ser tão eficiente, tá? Ele passa a ser um hábito, deixou de ser uma exceção e passou a ser um hábito. Eu já tenho o hábito de não tomar café da manhã, de só almoçar, de fazer atividade em jejum e só almoçar. Ok. Então, você pode ver que essas pessoas que isso já se tornou um hábito, já deixa de ser uma estratégia para perda de peso. Ela é uma Ah, perfeito, estratégia Renata. eficiente por um curto período de tempo. Depois ela passa a ser um hábito e deixa de ser eficiente para a perda de peso, tá? E o jejum intermitente, o que que ele é? É É uma pular uma privação refeição? você restringe, pode ser por período, tá?
eu fico períodos sem consumir determinados, não, todos os tipos de alimentos, tá? Alguns não quebram jejum, por exemplo, café, água, chá, enfim. Alguns não têm esse poder para quebrar. E você fica em privação de calorias. Então, por exemplo, meu último horário de comer foi às 18. Então, eu fico desde as 18 horas até o dia seguinte, ao meio-dia. Então, a gente tem essa janela aí de horas de privação de alimento. Então, meu corpo vai utilizar, tende a utilizar os meus estoques de gordura como fonte de energia para repor aí as minhas atividades, a minha necessidade. Então, as minhas atividades todas vão ser abastecidas com essa fonte de energia proveniente da queima de gordura. Ah, perfeito. Eu vou pegar aqui uma pergunta que o Belisário fez aqui em cima. Eu acho que a gente falou de efeito. Deixa eu achar aqui. Aqui, achei, ó, vou fixar aqui. Oi, Belisário, boa noite, meus queridos. Queria saber da Renata como melhorar o metabolismo após um tempo de dieta, devido ao corpo começar a armazenar a energia por precaução. Mudar tudo. Se eu estou em restrição calórica, se eu estou em privação aí de calorias, eu tenho que começar a comer um pouco mais. Eu tenho que causar aí um desconforto. Eu tenho que sair aí desse platô, né? Então, eu tenho que fazer coisas diferentes. Então, aumentar talvez o consumo calórico. Claro, com calorias boas, né? A gente está falando de calorias vazias. Se a gente falar isso, aumentar meu consumo calórico. Ah, ok. Então, eu vou comer lá na lanchonete lá do palhaço, eu comia 1, então agora eu vou comer 4. Não é disso que a gente está falando, tá? A gente falar de aumentar consumo calórico, a gente falar de superávit calórico, mas de calorias boas. Do que a gente está pensando? Mudar a atividade física. Então, se eu faço atividades muito intensas, talvez diminuir a intensidade. Eu tenho que causar um desequilíbrio para que esse platô, para que eu saia desse ele tinha me explicado isso antes, ele tinha até me perguntado sobre isso, a gente até ficou de falar isso na live. É muito comum para a pessoa que perde peso, ela chegar num determinado peso ali, não vai mais, não ganha, não perde. Então, a mesma coisa acontece com quem pratica atividade física. Ah, eu não ganho mais músculo. Ah, eu cheguei no limite. Claro, tem um limite ali para ganho de massa muscular. E para perda de peso também vai ter um limite. Então, o teu corpo vai começar a falar, não, peraí, né? Você já perdeu peso demais, eu preciso segurar aqui. Então, que a gente tem que mudar esse estímulo. Tentar aumentar esse metabolismo. Como que eu aumento o metabolismo? Comendo mais. Eu preciso aumentar o meu consumo calórico. Então, preciso aumentar meu consumo calórico, sim. Então, eu aumento minhas refeições, eu aumento essa quantidade ingerida para sair desse efeito platô aí, meu corpo entender que ele não precisa mais estocar. Agora está na hora de ele voltar a ficar acelerado. Ah, perfeito, Renata. Olha, o tempo aqui passou voando. Uma grande aula aqui para a gente. Eu não sei como que você está de tempo aqui. Eu não sei se você pode, que a gente não falou do tempo, se dá para ficar mais uns minutinhos para pegar a pergunta das pessoas, ou se você precisa encerrar, a gente faz também uma outra live. Vamos responder essas perguntas que entraram, da Natália e da Pri. Pode ser? Ótimo. Tá, vamos falar. Tá Primeiro, a da Nath entrou aqui. Ó. Verdade que anticoncepcional piora o ganho de massa? Ai, agora os ginecologistas vão me matar. Por que, Natália? O que acontece? O anticoncepcional, os ginecologistas dizem que não. Mas a gente retém um pouquinho. A gente que é mulher, a gente sabe, né? Quando a gente toma um anticoncepcional por muito tempo, a gente fica um pouco retida, né?
Então, sim, atrapalha um pouquinho, sim, o ganho de massa muscular. O importante é que você converse com um ginecologista, para que existem outros métodos, claro, existem anticoncepcionais que as mulheres tomam porque existe uma doença associada e aí não tem jeito. Mas existem os que são só como prevenção para uma gestação. Então, nesses casos, a gente tem como prevenir de outras maneiras, né? Existe, por exemplo, os DIUs que não são hormonais, que muitas mulheres optam. Então, pelo DIU não hormonal, porque ele previne de gestações, e não atrapalha esse ganho de massa muscular, porque ele não é hormonal. Ele não tem nenhum hormônio sendo liberado aí. Não, a gente também não tem ganho de peso, não tem essa retenção comum dos anticoncepcionais, apesar dos ginecologistas dizerem que não, a gente acha que sim. Tá? Olha, perfeito. E a Pri falou o seguinte: sempre perco Eu a fome também, quando Pri. estou nervosa. Quando estou nervosa, quando estou triste, porque existem, né, o viés, né? Existem as pessoas que acabam descontando, sentem muito mais fome quando estão ansiosas. A pessoa está triste, ela sente mais necessidade de comer doce, ela sente mais necessidade de comer alimento calórico, e existe o contrário, né? As pessoas que estão tristes, que estão ansiosas e que não conseguem comer nada. Isso é muito mais emocional do que ligado à nutrição. É bem comum isso. São dois aspectos que têm que ser avaliados entre o nutricionista, entre o profissional ali que te acompanha. Porque é muito comum as pessoas descontarem no alimento, ou se privarem do alimento quando estão tristes. Mas isso vai muito mais do seu lado emocional, psicológico, do que da alimentação em si, né? Eu faço Ah, parte das perfeito, pessoas que Renata. também não conseguem comer. Quando tá nervosa, quando tá triste, quando tá angustiada, eu nem lembro. Caramba, nem comi. Então, é muito mais comportamental, Nossa, emocional, do que relacionado ao alimento. nossa, perfeito, Renata. Mas, Foi uma aula muito legal. Ó, passou 52 minutos verdade. voando aqui. Imagina, eu que ela está agradecendo. Eu, eu adorei Pô, nossa live. Depois a gente pode fazer outras de obrigada. outros temas Eu que também. agradeço. Nossa, muito bom, muito bom. E eu falo, eu Sim, engato muito aqui e bom. vou embora. Nossa, tava ótimo. Imagina, Muito, eu muito que obrigado, agradeço. Pô, Renata. obrigada para quem participou, para quem assistiu, para quem entrou um pouquinho, para quem conseguiu mandar pergunta, para quem conseguiu mandar dúvida. Desculpa não poder responder ali sobre o exame da dona. Como era o nome dela? Da dona Danúzia. Danúcia. É importante que seja avaliado por um profissional capacitado e que ele avalie todos os parâmetros ali, não só de TSH, que ele consiga ver a pessoa como um todo, né? A gente tem que avaliar sempre o indivíduo ali como um todo, e não um único exame alterado, fechar um diagnóstico, porque não é o correto, não é o que a gente aprende. Tá bem? Ah, perfeito. E aqui, só para terminar aqui, o Antônio, ó, Ah, falou o aí o frio frio. E no é frio é normal a normal, gente comer é, mais. é muito normal, porque o nosso corpo está sedento por energia, porque a gente gasta energia para manter a nossa temperatura corporal, né? Então, a gente está aqui no maior papo, estamos passando frio, e nosso corpo está gastando energia para deixar a gente quentinha, né? E aí, no frio, Olha, mais fome. Meu corpo precisa de mais energia. Minha energia é proveniente de onde? De alimento calórico. Então, a gente adora alimento calórico nessa época. Então,
Olha, perfeito. Perfeito, Eu Renata. também. Adorei a nossa live, uma Imagina. aula muito boa. Imagina, Foi Rô, que uma honra para isso? mim. Uma honra para mim participar, tirar dúvida, eu adoro. Desculpa que eu falo muito. Imagina, Pri, a tava gente come mais ótimo. sim, Antônio, a gente come mais sim, não, não é anormal, não pensem que vocês são ETs porque comem mais, porque eu também como mais, todo mundo come mais, estamos todos no mesmo barco, o importante é que a gente opte aí por alimentos mais saudáveis, que deixem a gente mais quentinha, então vamos lá para a sopa, o chocolate quente, vamos para os chocolates aí que tem um pouco mais de proteína. Tá cheio de chocolate pronto aí, daqueles assim prontinho, que são ricos em proteína, que são zero açúcar. Dá para a gente só aquecer eles e a gente já fica quentinho. Então, vamos optar por alimentos saudáveis e não deixar de comer, né, gente? Não faz sentido emagrecer, perder peso a custo de passar fome. Não é essa a intenção, tá? Ninguém precisa estudar 4 para saber que, Ah, passei fome, perdi peso, tá? E ficou desnutrido, perdeu nutriente, tá saudável, tá com os exames, as vitaminas, minerais, tudo ok? Então não, né? Vamos perder peso com consciência e com saúde. Bom, perfeito, Renata. eu que adorei, Rô, obrigada. Adorei. Boa noite para Boa você, boa noite para noite. todo mundo. Obrigada por todo mundo que conseguiu assistir, conseguiu mandar pergunta também. Rô, obrigada pelo convite, tá? Eu adorei. Pode contar. Imagina, eu amei. Boa noite também. Ó, e quando Boa for noite, live comigo, já então. deixa umas 3 horas separadas, porque você sabe que eu sou dessa que gosta de falar muito. Ah, sim, As assim é lives ótimo. são mais longas do que as lives aí dos cantores, né? Lembra, na época da pandemia, tinha live que começava, 1 horinha de live, quando ia ver 4 horas. As minhas são 10. Pô, Ah, obrigada, Rô. foi Boa noite ótimo, para todo adorei. mundo também, tá? Boa Um noite. beijão, Rô. Tchau, tchau.